Olá galera, bem-vindos a mais um vídeo de aula referente à disciplina de vetorial e geometria analítica, e aqui eu vou estar apresentando outra forma de se construir a parábola, uma forma, eu diria, um pouco mais artística, digamos assim, utilizando o GeoGebra, tá certo? É uma forma assim, você pode estar tentando repeti-la no papel, tá certo? Vai dar uma figura bem bonita, embora seja um pouquinho difícil, certo? Assim, um pouquinho trabalhosa, mas fica bem legal no final. Então vamos aqui, ó. Aqui eu tenho o nosso plano cartesiano, certo? Aqui o eixo x, o eixo y. Como eu não vou precisar de coordenadas, eu posso excluir esses eixos, tá certo? Eu posso vir aqui na parte de ferramentas aqui, ó, do GeoGebra. Então, aqui eu posso construir diversos objetos. Então, vamos começar construindo nossa reta diretriz. Observe aqui o seguinte, ó. Vou marcar aqui o ponto A, marcar o ponto B, cliquei aqui na opção reta, né? Marquei o ponto A, marquei o ponto B. Beleza. Então, essa aqui vai ser a nossa reta diretriz. Eu fiz questão de fazê-la inclinada para você perceber que não há necessidade dela ser horizontal como a gente vê no ensino médio. Então, no ensino médio, a nossa reta diretriz é sempre paralela ao eixo X. Aqui não há essa necessidade. Para não carregar muito a nossa figura, eu vou vir aqui na parte de álgebra, né, na calculadorazinha, e vou desmarcar os pontos A e B. Vou clicar também sobre nossa reta, que eles chamam aqui de F, e vou mudar F para D, para dar o nome, né? Para ficar mais semelhante ao que a gente costuma trabalhar, que é D de diretriz, tá certo? Então, pronto, tem a nossa reta diretriz. Eu volto lá na parte de ferramentas e vou marcar um ponto fora dessa diretriz. Digamos aqui o ponto C. Só que esse ponto aqui, C, não ficou uma boa letra. Eu vou escrever aqui o ponto F. Então, para dar a ideia de foco. Esse será o nosso foco. Sobre a reta diretriz, eu vou marcar um ponto, que no caso aqui foi o ponto C. Aí aqui eu não preciso mudar. Eu vou marcar também, vou construir aqui a mediatriz do segmento CF, certo? Então, quer dizer, primeiro eu vou marcar o segmento CF, depois eu o excluo, né? Eu não vou precisar dele, é só para ter uma base, e eu vou agora construir a mediatriz. Então aqui eu tenho o segmento F, que é equivalente ao segmento C, F, né, de extremidade C e a outra extremidade F, então eu vou marcar aqui a mediatriz desse segmento. Então eu marco a opção mediatriz, clico em C, clico em F, pronto. Então perceba que de fato essa reta ela é a mediatriz, por quê? Porque ela passa pelo ponto médio e é ortogonal. Então se você não sabe o que é a mediatriz, é isso, é uma reta que passa pelo ponto médio e é ortogonal ao segmento. Então passa pelo ponto médio desse segmento e é ortogonal a ele. Então, se eu mover aqui o ponto F, olha que interessante, ó. Minha mediatriz fica sempre o quê? No meio e é ortogonal ao segmento CF, tá certo? Então agora eu posso excluir esse segmento, então eu clico aqui, ó, sobre ele e vou lá em configurações e coloco aqui, ó, exibir objeto, eu desmarco a opção, pronto. Não tem mais a reta CF, mas a mediatriz continua. Eu vou clicar aqui sobre mediatriz e vou colocar assim, ó, exibir rastro. Por quê? Porque ela vai agora ser movimentada de uma certa forma. Então, ó, eu vou clicar aqui em mover e vou mover o ponto C, ó, sobre a reta diretriz. Observe que o contorno, ou seja, as mediatrizes vão dando contorno à nossa parábola. Certo? Então, perceba que fica um desenho bem bonito, eu diria. Então, nossa parábola mora onde? Ela mora exatamente nessa região aqui que está delimitada, quer dizer, que é uma espécie de fronteira para a parte correspondente às mediatrizes e o plano, né, a parte vazia do plano, que não passa mediatriz. Então, aqui esse contorno aqui é a nossa parábola. Ó. Então, se eu ir movendo, ó, esse ponto, né, eu vou pintando cada vez mais. Então, é uma forma um pouco mais bonita, né, digamos assim, de você estar esboçando uma parábola, né, desenhando uma parábola, né. Eu gostei e resolvi trazer aqui para fazer um GeoGebra. Então, na mão, como é que você faria essa forma? Você traçaria, você ia mudando esse ponto C aqui de lugar, né, na reta, ia marcando vários pontos e achando as mediatrizes. Então, e riscando elas, cada uma. Tal. E no final, você teria aí sua parábola, certo? Então, é isso aí. Espero que tenha entendido, espero que tenha gostado. Muito obrigado e até a próxima.